Vamos abrir nossas Bíblias em Ageu, capítulo 2. Nós vamos ler o último parágrafo hoje, versículos 20 a 23. Com isso, encerramos o livro de Ageu hoje. Como faz muito tempo que eu falei sobre o último texto, o texto anterior a esse, eu vou fazer também uma recapitulação do contexto histórico para que os irmãos entendam exatamente o que estava acontecendo nos dias de Ageu com Judá, que voltou do exílio, que voltou do cativeiro, que tinha que reconstruir o templo que parou na metade, desanimado, enfrentando oposição, e passou, em meio a tanta dificuldade, a olhar apenas para si, mais ou menos naquele pensamento de, já que está tão difícil, já que não está fácil para ninguém, deixa eu cuidar da minha vida e o resto vai tocando aí sozinho. Então, o que não é uma realidade muito estranha para nós, de modo que o livro de Ageu encontra eco e oportunidade de nos falar, hoje em dia, para a nossa situação em especial. Então, vamos ler o texto, Ageu, capítulo 2, versículos 20 a 23. Diz assim: Veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: Fala Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele. Os cavalos e os cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Muito bem, quando isso está acontecendo? O pastor Nicolas falou hoje de manhã sobre o final do reino de Judá. Ele falando sobre o período em questão que ele está tratando, ele deu sequência um pouquinho mais e abordou até mesmo os dias em que o livro de 2 Reis foi completado, mais ou menos por volta de 561 a.C., quando Jeconias, que tinha sido um rei em Judá por apenas alguns poucos meses e foi levado para a Babilônia, ele foi então, ele que era um prisioneiro lá, foi recebido à mesa do rei, foi honrado, e é a partir daí que a linhagem davídica prossegue. Aliás, em Mateus 1, que foi lido também no estudo, está lá o nome de Jeconias, também chamado Conias em outras partes do Antigo Testamento. Ele teve um neto chamado Zorobabel, que ao final do exílio babilônico, em 539, o império neobabilônico caiu. Ele durou 70 anos. Em 612 a.C., Nínive caiu por uma associação de dois reinos poderosos, a Babilônia pelo sul, a Média pelo norte, mais pelo leste. E Nínive finalmente cai em 612, que era uma promessa que os profetas já tinham feito, inclusive. O que acontece? O remanescente ali, um bom remanescente, foge para o oeste e vai para Arã. E ficam lá mais 3 anos, sendo perseguidos pelos babilônicos. De modo que em 609, a Assíria cai de vez, a família real acaba, sobra ainda um remanescente liderado por um general que sobrou, eles vão até quase na Turquia, numa região, numa cidade chamada Carquemis, e lá em 605 eles são destruídos, até esse restinho mesmo. Mas em 609, o que tinha restado do Império Assírio caiu em Arã. E a partir daí o Império Neobabilônico é o que está mandando na vez. É o império que começa com o pai de Nabucodonosor e rapidamente tem Nabucodonosor subindo ao trono, tendo aquela visão de uma estátua
feita de vários metais preciosos que vão se alterando conforme o corpo vai descendo, do qual ele, representando esse império neobabilônico, era a cabeça. E reino após reino vão sendo descritos nessa imagem, nessa estátua, que Daniel teve a oportunidade de explicar o significado para Nabucodonosor, anunciando que um dia uma pedra não lavrada por mãos viria e abateria essa estátua simbólica dos impérios do mundo, e eles cairiam, e uma montanha poderosa surgiria, e se formaria um reino que não seria substituído por outros reinos, anunciando o reino de Jesus. E aí, por 70 anos, esse império neobabilônico mandou, levando em três oportunidades diferentes prisioneiros de Judá para a Babilônia. Numa dessas foi Daniel e seus amigos, foi o profeta Ezequiel, até que no ano 586 ou 587, os estudiosos discordam aí na data certinha, Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído, o que sobrou de gente lá foi levado para a Babilônia, ficou um restinho lá que acabou fugindo para o Egito, e aí Judá viu dias muito difíceis no cativeiro, no exílio, não tendo templo, sua religião sendo minada justamente por não ter um lugar de adoração. Claro que aí surgiu a cultura da sinagoga. Eles que no passado ficaram tempos sem ler a lei do Senhor, né? Uma vez o templo foi reformado e alguém encontrou o livro da lei do Senhor lá, como se tivesse perdido, ninguém mais soubesse nada sobre ele. E assim, na Babilônia, o que sobrou foi estudar as Escrituras. Eles já não tinham mais templo, eles já não tinham mais sacrifícios, eles não tinham mais os serviços dos sacerdotes levíticos, eles não tinham nada disso. Ficaram desprovidos dessa parte, aguardando o dia de poder voltar para a Judéia, né, que depois vai ser chamado de Judéia, voltar para lá e restabelecer a sua cidade, seu reino, sua adoração. Em 539, 70 anos depois do Império Neobabilônico tomar o seu lugar na história como centralizador de poder naquela região, então a Babilônia cai diante do Império Medo-Persa, que é o império que vai mandar durante mais um tempão dali para frente. A Babilônia foi invadida, a família real morta, e os Medo-Persas começam a mandar e colocam ali um rei para tomar conta da Babilônia. O próprio rei Ciro, talvez ouvindo falar das profecias judaicas que citavam até seu nome, foi muito bondoso com os judeus. Liberou eles para voltarem para sua terra, garantiu que a reconstrução do templo ia ser feita tudo no cheque imperial. Ele deu um cartão corporativo e falou, pode ir lá reconstruir. Bom, 2 anos depois, os judeus tendo se organizado o suficiente, em 537, mais ou menos 50 mil judeus voltam para Jerusalém. 50 mil é um número muito pequeno, mas era o que eles tinham para voltar. Muitos judeus não voltaram. Eles nasceram na Babilônia. Alguns ficaram na Babilônia, alguns seguiram até a mudança do império. Foram para a sede do novo império, que não era na Babilônia, que era em Suzã. E foram atrás, foram seguindo o novo imperador. É desse meio, dessa nova aristocracia, que Neemias, depois que servia o novo imperador, volta para Jerusalém para ajudar a reconstruir as muralhas tempos depois. A maior parte dos judeus nem sequer voltou para a Judéia. Então eles voltam com 50 mil judeus, sem muros, sem casas, sem templo, voltaram para o caos.
se restabeleceram, alguns meses ali para se restabelecer, para se arrumar moradia, tudo, até que eles acharam que chegou o momento de reconstruir o templo. Era uma tarefa gigantesca. Eles tiveram que recavar os alicerces, porque na destruição do templo, o fogo que queimou fez com que o ouro derretido entrasse pelo meio das pedras e fizesse com que o exército invasor chegasse a virar as pedras para raspar o ouro que tinha nele. Imagina o que virou o templo. Eles foram até o alicerce. Então eles abriram esse alicerce de novo, em meio à alegria de uns, choro de outros. Os mais antigos que conheceram o templo original parece que não ficaram tão animados. Os novos ficaram animados com as histórias do passado e eles começaram a construir. Mas aí começa a vir a oposição. Os samaritanos que dominavam com ordem imperial, controlavam a região na época, começaram a se opor. Eles viram no restabelecimento dos judeus em Jerusalém um risco à sua hegemonia, sua pequena hegemonia regional, e começaram a criar problema. Então, o que eles fizeram? Foram no STF. Foram no STF dizer, esse pessoal vai reconstruir o templo, e aí eles vão voltar assim, a amar muito sua terra, eles vão criar problema, no passado eles deram problema. O que aconteceu? A obra foi embargada. Até aí, os judeus já tinham enfrentado dificuldades com a obra, uma obra enorme para pouca gente. Gente que tinha acabado de voltar de uma terra distante, não tinha muito bem estabelecida sua fonte de renda, de alimentação. Um rápido governo já começou a se desviar um pouco do foco da justiça. Rapidamente, cada um começou a se preocupar consigo mesmo, e quando o profeta Ageu, por volta do ano 520, 16 anos depois da obra parada, quando ele chega, as casas dos judeus estavam muito bonitas, eles gastaram muito tempo reformando elas, apainelando, sabe o que é apainelar? Revestir de madeira. Estavam lindos, né? Principalmente a nova aristocracia dos seus dias. E a casa deles estava muito bonita, mas o templo do Senhor em ruínas, arruinado, não construído. Parece que a obra cansou, subiu um pouquinho. É óbvio que eles já fizeram um altar, o templo não estava reconstruído, mas o altar estava lá. Eles ofereciam seus sacrifícios e no final já estava bom. Eles falaram, não é nesses dias que esse templo vai ser reconstruído. E aí já está bom, deixa eu cuidar da minha vida. E por causa disso, o Senhor estava mandando fome para eles. O profeta chega para eles e diz, sabe por que vocês têm saído para colher muito e colhem pouco? Sabe por que a comida que vocês amassam não mata a fome? Sabe por que o vinho que vocês bebem não alegram vocês? A quantidade era tão pouca que nem para isso ele servia. Sabe por que vocês juntam o dinheiro de vocês parecendo que num saco furado? Um saquetel furado, vocês põem ele, a hora que vocês vão procurar, não tem mais nada, porque as coisas estavam caras. Porque muita procura, pouca oferta, o preço sobe. Sabe por que isso está acontecendo? Por que vocês estão sofrendo desnecessariamente? Porque vocês estão morando em casas bonitas e o templo do Senhor está arruinado. Aí a gente se pergunta, o que o templo tem a ver? Será que o nosso aqui é um templo, a gente tem que... Para nós essa realidade é estranha. Mas para os judeus da antiga aliança, o templo era fundamental. O Senhor fez com o povo de Israel uma aliança na qual ele disse, eu vou habitar no meio de vocês. Mas Deus está em toda parte. Claro que está. Mas com o povo de Israel, ele tinha uma habitação diferente. Aliás, o Senhor diz, toda a terra é minha, mas vocês vão ser um povo de propriedade peculiar. Tudo é meu, mas vocês vão ser meu de um jeito diferente.
Eu habito em todo lugar, mas eu vou habitar com vocês de um modo diferente. Eu vou estar no meio de vocês, numa casa que vai ser feita assim, a minha glória vai encher esse lugar, e vocês vão usufruir os benefícios da minha presença entre vocês. Por outro lado, vocês vão sofrer o peso da minha presença no meio de vocês, caso vocês sejam infiéis. E é por isso que na lei que Moisés deu a eles, tinha uma lista de bênçãos que Deus daria mediante a obediência da parte deles, e uma lista 3 vezes maior de castigos, caso eles não obedecessem. Dentre eles, o castigo de serem levados para uma terra distante. Eles tinham acabado de passar por isso. Eles tinham acabado de voltar de um dos piores dispositivos da lei, da previsão condicional de tratar o povo mediante a sua desobediência, de tirá-los da sua terra e levar para uma terra distante, onde eles seriam escravos, onde eles adorariam os deuses dos outros povos, e onde eles não teriam paz, onde eles acordariam sem saber se iam dormir à noite, dormiriam sem saber se iam acordar no outro dia. Talvez esse aqui seja um dos pontos mais pesados da lei para os judeus. Mas eles não se importaram com isso durante muito tempo. E essa geração que voltou desse castigo devia ser a geração mais atenta a isso. Mas passou um pouquinho de tempo, vieram algumas dificuldades, e não dificuldades leves, dificuldades boas, oposições, inimigos poderosos, com costas largas diante do império. Eles eram a nação que era inimiga, que foi libertada do cativeiro. Os samaritanos ficaram na terra deles esse tempo todo, porque serviram os reis babilônicos. Estava tudo em paz. Como que os judeus iam enfrentar o amigo do rei? Foi difícil para eles. E mais, pouca gente, pouco recurso. Mas Ciro tinha prometido, não era o Gomes. Aquele ia tirar o nome deles do SPC. Esse outro não, esse ia dar 5 mil reais para comprar uma... não, isso é outra política, não era esse Ciro da Pérsia, não. Esse ia pagar toda a construção do templo, mas a obra foi embargada por fake news que fizeram a respeito. Mas está parecido demais, eu conheço essa história. Conhece! Você conhece essa história não está distante de nós, e por isso é importante para nós. E essa era a realidade deles. Eles viram que não tinha como lutar contra gente muito mais poderosa que eles. Cansaram de dar murro em ponta de faca. Falaram, quer saber, vou cuidar da minha vida. Só que ao dizer isso, vou cuidar da minha vida, a vida deles foi afetada, porque o Senhor passou a castigá-los de novo. Vocês não conseguem encher o prato de vocês com comida. Vocês não conseguem encher a taça de vocês. O bolso de vocês está vazio sempre, porque vocês estão morando em casas boas, mas o templo do Senhor está aí. E o templo do Senhor não é a casa que ele precisa habitar, é o centro do culto do Deus que fez uma aliança com vocês e que prometeu habitar no meio de vocês. Vocês estão desprezando a habitação do Senhor no meio de vocês. E por causa disso, vocês estão passando por tudo isso. Então Ageu vem, fala mensagens duras, parece que o povo entendeu de pronto. Eu acho que o que eles vinham sofrendo já não vinha de pouco tempo. Eles entenderam aquilo, eles se prepararam, eles eram poucos, eles tiveram que se preparar um tempo para fazer a colheita, ou pelo menos o que eles conseguiram colher naquele ano, e então sair para terras distantes, trazendo madeira. Pelo menos as pedras estavam todas ali, não tinham que ser trazidas de longe, elas só foram derrubadas. Mesmo assim, era uma obra gigantesca. O profeta Zacarias pregou junto com o profeta Ageu. Mas talvez Zacarias fosse mais jovem, de modo que Ageu era conhecido como profeta. Não precisava nem da linhagem dele. E Zacarias já era filho de alguém. Não importa. O profetão aqui começou, em pouco tempo ele já
já movimentou o povo e Zorobabel os acompanhou, de modo que 4 anos e meio depois o templo estava reconstruído. Não foi fácil, eles conseguiram a autorização no império, eles foram lá, entraram com recurso, o recurso foi analisado, Dario mandou trazer lá os decretos assinados por Ciro, e aí ele descobriu, estava lá, falou, não, de fato, Ciro não só libertou eles, mas deu ordem para eles reconstruir o templo e falou que ia pagar tudo. Então isso vai acontecer. Os samaritanos ficaram loucos da vida. Eles vão voltar a ser uma pedra no sapato nos dias de Neemias e de Esdras, quando o resto da cidade tem que ser reconstruída na muralha. Reconstruir o templo já é um avanço, mas reconstruir o muro é dar àquela cidade um poder de resistir a outros reinos. Os samaritanos vão dar outro show, e isso vai ser contado no livro de Esdras e de Neemias. Para agora, nós temos essa situação. O povo desanimado, cansado, perseguido, se sentindo incapaz de terminar aquela obra, e aí chutando tudo para lá, cuidando da sua própria vida e percebendo que essa não é uma boa política para servos de Deus, porque o Senhor abençoa seus bons servos e corrige seus servos quando eles erram, é o que está acontecendo aqui. Então, principalmente o começo de Ageu, o primeiro capítulo, ele corrige bastante a vida, os propósitos dos judeus daqueles dias. E no segundo capítulo, ainda que haja correção do modo como eles, principalmente no sermão anterior, feito no mesmo dia desse aqui, entre os versículos 10 a 19, há uma correção do modo de atuação deles, dizendo, vocês não são santos, não são um povo santo, porque vocês não santificaram o templo, está lá abandonado. Então, resolvam isso e o Senhor vai abençoá-los de novo. Mas a tônica do capítulo 2 de Ageu é o encorajamento. Então, é o bate-a-sopra. Capítulo 1 foi uma pancada bem dada. No 2, o Senhor está encorajando eles. O povo se dispôs novamente, mas se dispôs aquele povo pequenininho, aquele povo pequeno, fraco, sofrendo perseguição de outros, sofrendo sanções governamentais, não tendo dinheiro para construir aquilo. O Senhor vem, os encoraja e diz, esse segundo templo, fala para os mais velhos, vocês lembram do primeiro templo? Esse segundo templo aqui vai ter uma glória maior do que o primeiro. E vai os encorajando, e vai reforçando, e vai os ajudando numa batalha que eles pareciam que não tinham força, não tinham condições de seguir em frente, de cumprir, de sair vencedores nisso. E nesse sentido, o livro termina com uma lição de escatologia. Esse último parágrafo, ele é bem escatológico. Parece que, eu já falo Zorobabel de novo, não, parece que Zacarias, porque Zorobabel é o assunto desse parágrafo. Zacarias gostou da lição de Ageu e ele se tornou um dos livros mais escatológicos do Antigo Testamento. É um pequeno apocalipse. Poucos livros no Antigo Testamento falam tanto do futuro quanto Zacarias. Ageu, por ser um livro menor, tudo é mais resumidinho, mas ele termina justamente com isso. Ele termina falando sobre o final dessa história, quando os reinos vão ser abatidos e quando um anel de selar vai ser colocado na mão de um novo rei. Então, nesse sentido, o que nós vamos ver aqui, brevemente, não é complicado, são 3 momentos da ação escatológica de Deus. E 3 momentos que servem para nos encorajar. Essa mensagem serviu para encorajar um povo pequeno e fraco a executar uma obra que parecia que eles não tinham condições de fazer, diante de inimigos perseguindo eles o tempo todo, tentando atrapalhar em tudo, tentando parar a obra, desejando a morte deles. Já viram isso em algum lugar? Tá? As coincidências são... As semelhanças são mera coincidência, não são mera coincidência.
É uma situação... A nossa realidade tem distinções, mas a perseguição do mundo é a mesma. A dificuldade, o número dos servos de Deus aqui lutando essa batalha é pequeno igual, em comparação com o que nós temos visto no mundo todo, e a obra parece ser muito maior do que o que podemos realizar. Então, esses 3 momentos escatológicos servem para encorajar esse povo no presente. E elas são as seguintes. Os versículos 20 e 21 falam da atuação intensa de Deus em todo mundo, uma atuação intensa em todo mundo. Ia chegar um tempo que o Senhor ia agir de tal modo que ele ia chacoalhar, sacudir o mundo todo. Falar, o mundo não tem mais jeito. Vai chegar o dia que o Senhor vai pegar o mundo e vai chacoalhar ele. Então, uma atuação intensa de Deus no mundo todo. No versículo 22, nós vamos ver ele falando sobre a destruição dos governos terrenos. Mas os governos estão se afastando da verdade, estão perseguindo os bons valores. Em alguns lugares os cristãos são perseguidos, são proibidos de pregar, proibidos de andar com Bíblia. Né? As crianças parecem ser um alvo para destruição mental e moral para a próxima geração. E isso vem dos governos. Não tem como lutar contra isso. Os governos estão trabalhando para fazer isso. Isso é maior que... Mas um dia, todos esses governos vão ser abatidos. E, finalmente, no versículo 23, ele anuncia a restauração do reinado davídico. Aquele reinado davídico, que lá em 2 Samuel 7, Deus prometeu para Davi, dizendo, você não vai me construir uma casa, eu vou fazer uma casa para você. Mas não era uma casa para morar, era uma dinastia, uma casa real. Uma casa cujos descendentes reais iam permanecer, até que chegasse um que ia reinar perpetuamente, num reino de justiça, um reino de influência mundial, um reino que será dirigido pelo próprio Senhor Jesus, a quem o Novo Testamento chama de Filho de Davi. Por que Filho de Davi? Porque ele fazia parte dessa descendência real, essa casa que o Senhor prometeu, da qual Zorobabel fazia parte também. Agora eu falei no lugar certo. Da qual Zorobabel fazia parte. Zorobabel está nessa linhagem que termina em Jesus e que dali não anda mais para frente. Ele é o escolhido do Senhor. Fala, mas é fácil, ele é Deus também, exatamente. Deus escolheu com que seu Filho, Deus, que é encarnado na descendência de Davi, fosse preparado para um dia voltar e reinar nessa terra, nessa história, durante 1000 anos, sobre todo o mundo, abatendo os reinos antigos e estabelecendo um reino de justiça. Escatologia, pois foi essa mensagem que Deus mandou por meio do profeta Ageu para encorajar aqueles servos de Judá que passavam por uma situação em alguns aspectos semelhantes à nossa. Então vamos só dar uma olhada no texto e ver o que ele diz. Olha lá o versículo 20, quando no 20 e 21 ele vai falar sobre essa atuação intensa em todo o mundo. Esse primeiro momento escatológico diz o seguinte: veio novamente a palavra do Senhor a Ageu no 20º dia do mês, dizendo o mesmo dia em que veio a mensagem anterior, dos versículos 10 a 19, na qual Deus disse, vocês, para serem santos, vocês não podem ter impureza no meio de vocês. Talvez querendo apontar para o templo arruinado como uma fonte de impureza para eles, porque eles não estavam honrando o Senhor como deveriam, colocando Ele em primeiro lugar. Muito bem, no mesmo dia, depois de dar essa bronquinha, dar essa correção, vem um encorajamento para isso. O Senhor, então, corrige e dá os meios para que o povo viva no meio dessa correção. Ele não somente exige, ele fornece a ferramenta. E a ferramenta agora é um encorajamento a respeito do futuro. E aí, no versículo 21, ele diz, fala a Zorobabel, governador de Judá. É interessante que a mensagem tem um destinatário.
Em outros lugares, a mensagem é para Zorobabel e para o sumo sacerdote e também para o restante do povo. Em outros lugares, fala de Zorobabel como governador, fala do sumo sacerdote, mas aqui a mensagem é específica para ele. Claro que o povo ia ler isso aqui, mas ele tem um papel marcante nesse texto pela representatividade não somente do cargo dele, mas da sua posição naquela genealogia. O pastor Nicolas mostrou hoje um tanto de genealogia aqui para nós. Ele diz, fala para Zorobabel, governador de Judá, dizendo, eu hei de agitar os céus e a terra. Tá bom, aí você pergunta, quando? Né? A Bíblia fala de Deus agitando o céu, até de que momento Deus está falando, do que Deus está falando. Ele ia mandar um terremoto, e o terremoto ia reconstruir o templo, o terremoto vinha na Babilônia, o terremoto vinha sobre os samaritanos que estavam tanto atrapalhando eles. Sobre o que o Senhor está falando? Deem uma olhada em Lucas 21, versículos 25 a 27. Jesus também fala sobre algo semelhante. E ele localiza melhor isso. Claro que nas linhas seguintes aqui da profecia de Ageu, vai dar para identificar de que momento ele está falando. Mas quando Jesus fala, fica ainda mais claro. Veja Lucas 21, 25 a 27. Ele diz, haverá sinais no sol. Ele está falando sobre o tempo da grande tribulação e da vinda posterior do seu reinado. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Ele está anunciando o seu retorno, que acontece no final da grande tribulação. A grande tribulação é marcada por juízo após juízo do Senhor, catástrofes terríveis e catástrofes que são abrangentes. Uma delas vem e leva a vida de 1/3 dos habitantes da terra. Outra vem e mata 1/4 dos restantes. Assim, a hora que essa superpopulação que nós temos hoje no mundo, uns 7 bilhões de pessoas, não sei se a gente já está chegando perto dos 8 bilhões, não sei como é que está essa contagem, mas é uma população imensa. Quando chegar no final da tribulação, uma fração disso vai estar vivo. Porque serão 7 anos do juízo de Deus sobre o mundo. Tudo que ele guardou ao longo da história e que nos fez pensar e fez até pessoas acusarem o Senhor de não ser poderoso e não fazer nada. E nos fazer parecer ou pensar que o juízo do Senhor não vai chegar nunca, que os maus têm sucesso mesmo e que os justos só podem chorar. Esse tempo todo em que esse juízo foi esperado, um dia vai chegar. E quando chegar, ele vem até mesmo com cataclismas na terra, no céu e até nas estrelas. O sol vai escurecer. A lua é dito que ficará vermelha como sangue. Estrelas dos céus vão cair antes do retorno do Senhor Jesus. Quando essas coisas chegarem nesse ponto e a terra estiver assolada, como que agitada, chacoalhada e jogada até na parede, se pudermos pensar numa comparação que faça justiça ao que vai acontecer nesses dias. Quando isso acontecer, então Jesus diz, então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Esse é um dia aguardado pelos judeus, porque é o dia da vindicação de Deus
diante das nações e da proteção do Senhor de Israel. No final da tribulação, Israel, sendo perseguido, estará prestes a ser destruída. Esse foi o sonho das nações ao longo da história, né? Destruir Israel. E a única nação que parece que atravessa a história sem ser destruída, por mais que tentem, porque o Senhor tem promessas, tem planos para ela. E quando parecer que chegou no final, o Senhor volta. E o governo das nações é atingido, é onde a gente vai chegar no próximo ponto. Então, quando Deus diz isso aqui, a gente sabe agora localizar. Ele está dizendo para Zorobabel, você que é o governador de Judá, e que talvez se sinta incapaz de liderar um povo numa tarefa que parece que o povo não quer tomar para si, que parece que vocês não têm recursos para fazer, não têm capacidade, força numérica e tudo mais para fazer, e tendo inimigos atrapalhando vocês, procurando brechas para atacá-los o tempo todo. Eles não dormem sem pensar em algum meio de destruí-los, de impedir sua obra. Não se preocupe, vai chegar um dia que eu vou agitar o mundo, que eu vou inverter esse jogo. Que esse jogo que agora parece tremendamente injusto, parece cruel, não só parece, é cruel, traz sofrimentos a vocês, incentiva a infidelidade de vocês. Tudo isso tem acontecido e você não tem poder para reverter isso. Vai chegar o dia em que eu vou reverter. Eu vou chacoalhar a terra. Eu vou atuar no nível mundial. Eu não vou atuar somente nos inimigos ao redor de Israel. Eu vou fazer uma atuação ampla no mundo todo. Pode descansar. Pode confiar. Faça a sua parte agora. Você, governador de Judá. Faça a sua parte. Parece ser pequena. Parece não ter capacidade de mudar em grande escala nada. Mas em grande escala, um dia eu vou fazer. Eu vou vir e vou chacoalhar o mundo todo. E aí nós entramos na sequência, no desdobramento político, militar, desse abalo mundial nos governos. A gente chega no versículo 22 e vê a destruição dos governos terrenos. Ele diz, eu tombarei o trono dos reinos, e destruirei o poder dos reinos das nações. Isso quer dizer o quê? Que ele vai acabar com cada ser humano? Não. Isso quer dizer que os governos serão abatidos. Eles não terão mais poder. Um outro governo com poder maior vai subjugá-los, então aquele poder antigo vai ser substituído. E mais, eu tombarei o seu carro e o seu condutor. Então, não é só na esfera governamental, mas militar. Isso aqui é interessante que ele tenha dito aqui, porque nessa ocasião, quando o Senhor agitar os céus e a terra, Israel vai estar num conflito militar de um porte magnífico. Nações do mundo vão unir um exército para vir a Israel e destruí-los. Joel falou sobre isso, eles vêm como um exército, como que de gafanhotos. Ele usou a praga dos gafanhotos daqueles dias como comparação para um exército futuro que vai vir, um exército que quando passa por um lugar é como se um incêndio tivesse passado por ali. Não sobra nada. Na frente deles as coisas são verdes. Depois que eles passam, só ficam cinzas. Um exército que não volta para trás, que não precisa ser empurrado para frente, que um não empurra o outro. Como é que era a batalha antiga? Né? Vem um exército numeroso, 200 mil soldados, mas quem luta é o tiozinho lá da frente. O lá do fundo só está lá gritando, né? E gritando, pega mesmo, não dá para lutar todo mundo junto. Então o da frente, o que está lá na frente, se começa a perder a batalha, começa a ficar feio, ele começa a voltar. E o de trás faz o quê? Continua empurrando ele.
Então o cara da frente fica vendido. Ele está diante da espada do inimigo, e ao invés do amigo atrás ajudar, empurra ele para frente. E a hora que ele tomba, o outro vem. Esse exército do futuro não vai ter isso. Ele é tão poderoso que Joel diz, eles não empurram uns aos outros. Não tem ninguém deles fugindo. Não tem ninguém sofrendo na frente de batalha querendo fugir. É um exército poderoso que está prestes a destruir Israel. Mas o Senhor, naquele dia, não vai abater só os governos. Ele vai tombar, ele vai abater o carro e seu condutor. Os cavalos e seus cavaleiros cairão. Ah, mas será que vai ter cavalo? Essa aqui é a linguagem dos dias. Ele não vai falar assim, ó, os tanques retrocederão. Ele está usando a linguagem que eles conhecem. A sua frente de comando, os seus equipamentos militares serão abatidos, serão destruídos. E aí vem um negócio interessante. Olha o que diz, cada um pela espada do seu irmão. Parece que nesse abatimento, quando a gente lê Miqueias 5, a gente vê o Senhor dando poder no seu retorno, ele dando poder e capacidade aos judeus para lutarem contra os inimigos e participarem dessa vitória, dessa virada militar. Mas mais do que isso, sabe o que vai acontecer? Os próprios inimigos vão se matar, cada um pela espada do seu irmão. Como isso é possível? Eu acho que, ao falar isso, o povo, a primeira coisa que se lembrou foi de Gideão. Você falou sobre Gideão hoje, né? Interessante, 2 semanas atrás eu falei de um texto de manhã, era que você ia falar alguma coisa. Hoje você pregou metade do sermão, ainda vou falar mais. Eles certamente se lembraram de Gideão, que com 300 soldados deu cabo de 120 mil midianitas. Sabe como eles fizeram isso? Eles cercaram o acampamento dos midianitas à noite, eles quebraram vasos e gritaram, o povo acordou assustado, o Senhor colocou uma confusão neles, eles saíram matando uns aos outros. Um grupo pequeno fugiu e Gideão foi atrás. Eles certamente se lembraram também. Você falou de Josafá de manhã, né? Josafá que teve foi um bom rei, mas que deu uma mancada nas alianças que ele fez. Teve um momento que é marcante no lado positivo de Josafá. Foi quando 3 exércitos se reuniram para atacar Israel, para atacar Jerusalém. Josafá era o rei em Jerusalém. E os moabitas, os amonitas e os edomitas, os idumeus, né, os descendentes de Esaú, se uniram e eles criaram uma estratégia meio inusitada. Eles vieram por um caminho no meio das montanhas, muito improvável. Não dava para um exército vir por ali. Ninguém esperava um exército vir por ali. Não tinha vigia esperando a invasão de um exército por ali, quanto mais de 3, mas eles vieram. Quando eles foram vistos, eles já estavam a menos de um dia de Jerusalém, dependendo da marcha, né? Mas eles estavam próximos demais. Não dava mais tempo de Josafá reunir, chamar os exércitos. Não ficava tudo em Jerusalém. Tinha lá uma guarda, tinha lá um posto militar, mas o exército todo é reunido entre o povo. Não dava tempo de reunir. Essa foi a estratégia brilhante desses inimigos. E ele orou. Josafá orou e falou, Senhor, tem o que fazer. Deus falou, essa batalha é minha. Essa você não precisa lutar, não. Tá? Em muitas batalhas o Senhor capacitou os israelitas, mas nessa ele não quis nem que eles puxassem a espada. Ele falou, essa deixa comigo, essa eu vou lutar. Pois no meio do caminho, o texto bíblico, lá em 2 Crônicas 20, diz que esse exército tríplice vinha marchando, quando os amonitas e os moabitas olharam para os edomitas. Eu acho que eles pensaram, o que esses caras estão fazendo aqui? Ué, e pegaram e mataram eles, pegaram a espada e os mataram. E acabaram os edomitas, aí de 3 exércitos viraram só 2. Acabaram de matar os edomitas, um olhou para o outro.
falou, e você? Ah! Eles se mataram todos. No outro dia, Israel acordou, Jerusalém acordou cedo e foi não foram numa motociata, eles foram numa passeata. E foram cantando, louvando ao Senhor, até chegar no alto de um monte, de um mirante. Chegando lá, eles viram um mar de corpos. Eles levaram 3 dias para carregar os bens daqueles mortos. Aí eles foram lá despojar os exércitos. Eles estavam lá com dinheiro, com arma, com ferramentas. O morto não precisa mais. Eles pegaram para levar para Jerusalém, levaram 3 dias para carregar. O Senhor está dizendo aqui, ó, no futuro, quando eu agitar o mundo, eu vou fazer igual, mas vou fazer maior, porque isso aqui vai ser um exército. Não vai ser 2, não vão ser 3. Vai ser aquela conflagração mundial que vem sobre vocês com um poder magnífico, um poder que não deixa com que a linha de frente retroceda nunca. E quando esse exército passa, não sobra nada atrás. Eu vou destruí-los até pelas próprias espadas deles. Eu vou acabar com... Ou seja, confiem em mim, não precisam ficar fazendo conta, militar, mas será que dá? Ai, não vai dar. Agora a urna eletrônica militar. Não se preocupem com isso. Não se preocupem com isso. Eu vou abater os governos do mundo. Eu vou abater os seus poderes militares, usando até eles mesmos contra eles, mostrando que eu sou Deus. Eu sou o Senhor dos exércitos. E até os exércitos dos inimigos fazem o que eu quero, quando eu quero matar a eles mesmos, até isso eles fazem. Eles atendem a minha voz. Eu sou Deus. Esse é o Deus que vocês estão servindo. Então ele anuncia mais um momento no futuro. E com que motivo? Só para informá-los? Só para eles ficarem discutindo escatologia depois no Facebook? Eu sou pré, eu sou pós, eu sou amilenista, eu sou milenista. Não, para encorajá-los. Aqui escatologia não é uma matéria acadêmica. É uma ferramenta de encorajamento do povo de Deus que vive num momento desesperador, num momento que desanima, num momento que parece que não vai ter solução, num momento em que a força do povo de Deus é pequena demais para enfrentar o mundo, em que os recursos do povo de Deus parecem não ser suficientes para fazer o que é preciso, para obedecer, para cumprir a palavra de Deus. O Senhor então ensina escatologia para encorajá-los. E ele termina anunciando o seguinte, a restauração do reino davídico no versículo 23. Ele diz, naquele dia, declara o Senhor dos exércitos, tomar-te-ei, ó meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, declara o Senhor. Aqui só não é dito o Senhor dos exércitos, mas é declara o Senhor. E colocar-te-ei como um anel de selar, pois eu escolhi a ti. Declara o Senhor dos exércitos. Por 3 vezes essa fórmula famosa nos livros proféticos, assim diz o Senhor, ou declara o Senhor, ou declaração do Senhor, conforme a tradução que você use, por 3 vezes aparece no mesmo versículo. Uma vez só, já é o instrumento de Deus para dizer, ó, isso aqui que eu estou falando, pode confiar que vai acontecer. Né? Sabe quem está falando? Não é o profeta, não é que eu espero que vai acontecer, que vocês pensem positivo para ver se acontece. Não. Eu, o Senhor dos exércitos, aquele que manda nos exércitos, o que tem maior poder no mundo, que parece impedir, parece ser a força máxima que impeça vocês de fazer alguma coisa. São os exércitos, são os poderes, são os governantes anunciando mísseis nucleares. Né? Olha, nós estamos em 2022 e ainda vivemos isso de novo. Para quem cresceu aí na década de 80, né, de 70, 80, o medo que a gente tinha era da guerra nuclear. A gente nem sabia o que era de verdade, mas a gente tinha medo. Eu lembro que eu ficava pensando, mas numa guerra nuclear, será que eles vão mandar um míssil aqui? É a guerra da União Soviética contra os Estados Unidos, eles vão mandar um míssil
Em São Paulo? Em Osasco? Eu morava em Osasco, morei em Osasco, para vocês verem. Porque só Guarulhos que apanha, né? O míssil vai cair em Osasco, mas aí Guarulhos pega também, não tem jeito. Tem jeito. Então, mas para que eles vão falar isso? Hoje a gente entende que uma guerra nuclear, não importa onde seja, promove uma condição que se espalha pelo mundo, acaba com a vida. A ameaça está aí de novo. De novo, em 2022. A história não tem como ser mais cíclica que isso. Mas Deus fala, eu sou o Senhor dos Exércitos. O Trump mandou dizer para o, como é que chama? O Kim Jong-un. É isso, né? O governante, eu ia falar presidente, a inocência. O tirano, né? O ditador da Coreia do Norte, ele mandou dizer, eu também tenho um botão na minha mesa, só que o meu é maior. E aí eles saíram na foto bonitos, né? Dando as mãos. É como se Deus falasse, o botão está na minha mão, não está na do Trump, do Kim Jong-un, do Putin. O botão, quem aperta sou eu. E eu aperto quando eu quero e onde eu quero. Sou eu que estou declarando isso. Quando ele fala isso uma vez, aquele versículo já se reveste de uma autoridade e de uma certeza marcante. Mas falar isso 3 vezes... 3 vezes, isso não é muito comum. Mas ele fala 3 vezes, ele diz, naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, primeira vez. Tomar-te-ei, ó meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, declara o Senhor pela segunda vez. Colocar-te-ei um anel de selar, pois escolhi a ti, declara o Senhor dos Exércitos. Se a gente tirar essas 3 declarações de certeza, né? E uma certeza que não torna a palavra de Deus mais forte, mas que fortalece a nossa pequena fé. Deus não precisava falar nenhuma vez isso. Se Deus falou, acontece. Ele fica insistindo aqui, porque ele sabe da nossa fraqueza. Isso aqui é um ato de misericórdia do Senhor. É igual ele fez com Abraão. Abraão, Senhor, como eu saberei que vou herdar essa terra? Já estou esperando há tanto tempo que o Senhor prometeu, e até hoje eu não tenho filho. Deus fala, pega aí uns animais, corta eles no meio, e aí o Senhor passa no meio. Isso era um jeito antigo de assinar um contrato. Deus precisava assinar um contrato? Claro que não. Hebreus até vai falar isso depois, vai falar que então por 2 coisas imutáveis o Senhor se comprometeu. Uma coisa imutável é esse contrato que ele assinou, passando sozinho no meio desses animais. E o outro imutável? A palavra dele. Não precisava, Deus não precisava dessa garantia, mas por que ele faz? Pela sua misericórdia, porque sabe como somos fracos. E a gente esperaria, falar, mas Deus devia ficar ofendido da gente ter pouca fé e parar até de falar, ao invés de ficar prometendo mais. Mas Deus sabe, Deus ama a nós, Ele tem graça, Ele é gracioso, Ele é paciente, Ele é misericordioso, então Ele faz isso aqui 3 vezes, para garantir que um dia esse anel de selar vai ser colocado. Se a gente tirar essas declarações de certeza, o texto fica assim, naquele dia, tomar-te-ei, ó meu servo Zorobabel, filho de Salatiel, Sealtiel, e colocar-te-ei como um anel de selar, porque escolhi a ti. Aí a gente se pergunta agora, essa promessa foi feita a Zorobabel. O que é esse anel de selar? Esse anel de selar é um objeto real. Ele não é o único. Em Gênesis 49:10, quando é dito que da tribo de Judá viria o rei que Deus prometeu, é dito sobre outro utensílio, ele fala, o cetro jamais se apartará da sua mão. Um símbolo do poder real, o cetro. Aqui é dito do anel de selar. Era algo que era como era o Tolkien da época. Tolkien, é assim que fala, né? É um autenticador da identidade daquele que está fazendo uma certa operação. E no caso do rei, era o autenticador da autoridade real. Então, era um negócio, era um selo que ia nas cartas, não um brasão, né? Colocava com selo lá, marcava com alguma coisa, para dizer isso aqui foi assinado pelo rei. Isso aqui não foi falsificado, isso aqui, o rei
assinou isso e tem força real esse documento. E a gente vê isso aparecendo, por exemplo, na história de José. O que o faraó faz? Para conceder a José o poder do trono do Egito, já que o faraó deu a chave da casa, falou, vou sair de férias, cuida do Egito, você é o maior no Egito, a não ser quando eu estiver sentado no trono, mas é você que toma conta de tudo. Para você tomar conta de tudo, toque o anel de selar. Isso vai te dar autoridade. José tinha o anel de selar do faraó. Então ele fazia lei, ele fazia acordos, ele batia o negócio. Outro lugar que eu lembro dele aparecendo é quando Acabe fica lá choramingando porque Nabote não quis vender a vinha, que ele queria fazer um jardim, era vizinho, né? Tem uns vizinhos que é melhor nem ter. Acabe era um, né? Jezabel de sogra e Acabe de vizinho. E o pior que é Jezabel de vizinha. Sabe o que Jezabel fez? Ela viu Acabe lá choramingando no telão. Lá. Eu queria fazer meu jardim e não vendeu. Ela falou, você é o rei, rapaz. Me dá aqui o selo. Ela pegou o selo dele e escreveu cartas em nome dele para reunir um julgamento contra Nabote, para ele ser acusado com fake news. Cadê? Pena que não tinha STF na época, né? Que tão preocupado com fake news. Então, na época ia resolver, né? Só que não. Então, ela era o STF. Nabote foi acusado injustamente, contrataram testemunhas falsas que o acusassem, ele foi morto. E aí, Acabe foi lá e tomou o terreno para fazer seu jardinzinho. Agora tá feliz que você tem um jardim? Não, agora eu estou feliz. Que legal. Sabe como é que ela fez isso? Usando esse anel de selar. Isso aqui é um objeto do rei, do poder real. É o objeto usado nos decretos reais. E ele diz para Zorobabel, nesse dia aqui, eu vou fazer de você como um anel de selar. O que ele está prometendo? Eu vou trazer de volta o trono de Israel. E a gente pensa, será que isso aconteceu nos dias de Zorobabel? Eu tenho quase certeza que os judeus daqueles dias, tendo menos informações escatológicas que nós, que comparando com o Novo Testamento, identificamos com mais facilidade a época desse abalo mundial dos reinos, da queda dos governos, como foi anunciado na visão de Nabucodonosor, como foi anunciado por Daniel no capítulo 7, na vinda do Filho do Homem, e todo o governo, toda a nação, toda a língua se curvará diante dele. Com essas informações, montando o quadro maior, a gente tem mais facilidade de olhar para o futuro. É muito provável que os judeus dos dias de Zorobabel, talvez o próprio Zorobabel, pensasse assim, será que eu vou ser restabelecido no trono? Ele era neto de alguém que tinha sido rei, por um pouquinho de tempo. Foi levado para a Babilônia, o tio dele foi colocado no lugar, reinou mais 11 anos, participou da última revolta dos judeus, da última invasão, ouviu de Jeremias o que ia acontecer e não deu ouvidos, e só falou para Jeremias, não conta para ninguém, viu? Mas estou acabando de dizer para você o que vai acontecer. Se arrependa. Não, ele estava preocupado só com a imagem dele. Fica entre a gente, não conta para ninguém. Esse chamava Zedequias. Teve seus olhos perfurados, depois de ver sua família toda ser morta, e depois foi morto. Ali, a linhagem davídica parou. Mas sobrou um, Jeconias, que foi levado para a Babilônia, era avô de Zorobabel. Zorobabel era um descendente nessa linhagem davídica. É provável, é possível, pelo menos, que ele tenha pensado, eu vou ser restabelecido de novo no trono. Agora eu sou governador. Só isso. Rei só tem na Babilônia. Só tem sob o imperador em Suzã. São os poderes reais que tem hoje. Eu não sou rei. Mas,
quando o Senhor promete que um dia Ele vai me colocar como um anel de selar, ou seja, como um rei, então talvez eu me torne rei, mas aí o dia dele passa. Dos seus filhos passam, dos seus netos, e vai embora. Mais para frente, Israel vai ter um rei, os Macabeus. Né? Só que esses eram levitas. Esses eram levitas, eles não eram da tribo de Judá. Depois, quando esses caíram, Herodes o Grande subiu ao trono. Mas como o pastor Nicolas lembrou hoje de manhã, ele nem judeu não era, ele era edomita, ou idumeu, né? Descendente de Esaú, convertido ao judaísmo, assim como o pai dele que serviu o antigo rei Asmoneu. Mas não teve mais rei da casa de Davi. E aí Herodes e seus filhos caíram. E Roma assumiu o controle de tudo. E aí acabou. E daqui a pouco, até Roma cai. E cresce um poder na região, um poder islâmico. Cadê o reino judaico? Aí agora, os judeus, depois de serem perseguidos ao longo da história, como cumprimento do final de Deuteronômio 28, retornam para Israel, mas eles ainda não têm um rei. Eles esperam conseguir ter um dia. Eles não têm nem a terra toda deles. Eles ficam dividindo com os palestinos. E mesmo dividindo, e mesmo desenvolvendo a região, mesmo criando empregos, mesmo num lugar que sempre foi abandonado, sempre foi pobre, mesmo assim, eles não têm paz. Por quê? Porque Jesus disse que os gentios pisariam Jerusalém até o dia que eles dissessem bendito que vem em nome do Senhor. Os gentios estão lá, até dentro de Jerusalém. Eles não conseguem ter isso, não tem um rei descendente de Davi lá, mas ele está por aí. Sabe aonde? Aguardando o seu retorno. A linhagem terminou no Senhor Jesus. Ele é o rei de direito, que na sua primeira vinda foi recebido até como rei que estava prestes a começar a reinar, mas não era o seu papel naqueles dias. Naqueles dias ele não veio como um rei, ele veio como um servo, e ele morreu para, antes de restaurar os poderes do mundo, restaurar o nosso coração do pecado àqueles a quem ele chamou para si. E por isso nós estamos aqui hoje, porque o Senhor Jesus veio como um servo, o rei dos judeus veio como servo, aquele que morreu cuja acusação em cima era a maior verdade da história. Esse é o rei dos judeus. Era verdade a acusação. Ele foi acusado de algo que nem crime não era. Uns dias bem parecidos com os nossos. Mas um dia ele vai voltar. Um dia ele vai voltar. E ele, não o próprio Zorobabel, que é citado aqui de um modo tipológico, como representante daquilo, representante da casa de Davi. Assim como Davi é citado assim. Quer ver? Abre lá em Ezequiel. Em Ezequiel capítulo 37. Davi também é citado de modo tipológico, ou seja, é uma menção a Jesus usando o nome de Davi, porque eles ainda não conheciam o Senhor Jesus, a revelação progressiva ainda não tinha chegado nesse ponto. Então Davi, o representante dessa casa real que eles conheciam, é citado no lugar do seu descendente, Ezequiel 37, 24, onde diz: o meu servo Davi será sobre eles, será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor, seguirão as minhas leis e terão o cuidado de obedecer os meus decretos. Está falando que Davi fará isso. Quando a gente olha, faz a comparação disso com o Novo Testamento, a gente percebe que ele está falando da pessoa de Jesus, que aqui é o descendente de Davi, representado por Davi. Davi é um tipo, é uma figurinha de Jesus nesses dias para apontar para aquele descendente que viria. Davi, o rei de Israel,
representando Jesus, o rei de Israel do futuro. Talvez Zorobabel seja aqui o representante não somente dessa linhagem, mas cuja atividade foi trazer de volta os judeus do exílio para Jerusalém, coisa que a nova aliança promete que Jesus vai fazer no futuro. A nova aliança com Israel promete que o Senhor vai converter o coração de todo israelita naqueles dias, mas vai trazê-los, reuni-los de todo mundo e trazer para Israel. E eles habitarão, vai fazê-los habitar seguro naquela terra, com longevidade. As praças estarão cheias de crianças e de velhos com bengalas. Se eles precisarem de uma bengala, eu tenho mais de uma. Posso até emprestar para os velhos que estiverem lá naqueles dias. De tão velhos que... Isso representa um estado de paz. Crianças nas praças, pessoas morrendo velhas. É dito que aquele que morrer com 100 anos vai morrer jovem. Né? É um estado de paz. Porque Jesus vai reunir todos eles lá, convertê-los e ser o rei deles. Parece esse ser o uso aqui de Zorobabel. Zorobabel, um descendente seu, um descendente de Davi, um dia vai fazer que nem você fez. Você trouxe 50 mil, ele vai trazer muito mais de volta. E assim como Davi, que reinou, você não reinou, mas Davi reinou, ele também vai reinar. Ele vai trazer os judeus e vai reinar. E ele vai ser o anel de selar. Ele vai ter um anel de selar. Eu vou restabelecer esse reino. E aí, esse vai ser o governo que vai se levantar. Você está reclamando agora do governo, Zorobabel, que o governo não forneceu tudo aquilo, foi negligente com você, embargou uma obra que era justa. Você está reclamando do governador da região, os samaritanos. Um dia tudo isso vai acabar. Todas as nações vão perder seus governantes, vão ver perecer os seus exércitos, porque vai ter um governante. E desse governante vai sair lei para o mundo todo, e paz para o mundo todo, e justiça para o mundo todo também. Essa foi a mensagem, finalzinha, 4 versículos. Na sua Bíblia deve ser um parágrafo pequenininho, o anterior é bem maior, é metade do anterior, menos da metade. Mas isso aqui foi a chama final para fazer esse povo trabalhar numa obra maior que eles, com todas as razões para desanimarem. O que isso tem a ver conosco? Bom, conosco tem a ver que esse episódio é contado para nos ensinar quem é Deus, a história do povo de Israel, a história da redenção, da linhagem de Jesus, ensinos particulares que o Senhor dá a esse povo que nós extraímos com aplicações pessoais. Mas nesse texto aqui, nós podemos extrair esse mesmo tipo de encorajamento. Nós não somos judeus e não temos que reconstruir templo nenhum, mas a gente vive num tempo extremamente difícil. A nossa preocupação essa semana talvez seja, e semana que vem na eleição? Quem vai ganhar? Será que vai ganhar alguém que vai perseguir a igreja? Que vai tirar leis que garantem a liberdade de culto? Será que eles vão acabar com o homeschooling? Que parece ser o que tem protegido um pouco das nossas crianças, já que a educação se perdeu completamente. Os professores, o remanescente dos professores que executam um trabalho verdadeiro de professor, está lá cansado, perdido, lutando, remando contra a maré, igual nós. Será que vão tirar até isso? Será que leis vão surgir que vão favorecer só os bandidos terem armas para nos atacar, sem que as pessoas possam se defender? Vai tornar as pessoas reféns. Parece que na Califórnia existe lei que se a pessoa é assaltada, ela nem sequer pode reagir. Ela só pode entregar as coisas. Se ela reagir, se ela agarrar o bandido, bater nele, pronto. É um agressor. Inverteu o negócio. Não é, o bandido agora é ela. E não, o agressor é vítima. O bandido é vítima. Será que isso vai
E se outros candidatos melhores ganharem, que respeitarem as liberdades, os bons costumes, a educação, os problemas econômicos vão desaparecer, novas guerras não vão mais surgir, novas epidemias, talvez até pandemias, não vão mais surgir, não vão abalar o mundo, não vão abalar a economia? Vão, pior que vão, mais cedo ou mais tarde, vão de novo. Não há no nosso universo a segurança de um rumo isento de sofrimento, especialmente para nós cristãos. E aí nós temos que pregar, somos chamados a pregar o evangelho nessa geração. Uma geração em que você diz, Jesus salva aqueles que creem, e você sai com o rótulo de homofóbico, de fascista, de perseguidor, de torturador, de ditador. Que raio que é isso? Mas essa é a nossa realidade. E nós somos chamados a pregar, a testemunhar o evangelho nessa condição. A educar nossos filhos num mundo em que os heróis das crianças, dos meninos, são bandidos e traficantes. E que o modelo das moças são prostitutas, que posam nuas ou quase nuas na internet, transformando isso numa moda, numa glória. Essa é a geração em que os nossos filhos estão sendo educados. Nós vamos poder educá-los? Ou será que vai adiante aquela máxima de que os filhos não pertencem aos pais e que a educação dos filhos pertence aos pais? E por causa disso, crianças que não podem ser punidas por crimes, porque elas não sabem, não têm idade para entender essas coisas, podem decidir se querem ser menino ou menina, porque elas já têm capacidade de escolher isso aí. No meio disso, como a gente vai viver, como a gente vai servir ao Senhor, como a gente vai continuar pregando o Evangelho, no meio em que os próprios evangélicos abandonaram a palavra de Deus. Numa realidade em que você prega a palavra de Deus e você é atacado e perseguido por outros evangélicos. Como é possível servir ao Senhor desse jeito? Somos um remanescente pequeno, no meio do mundo e no meio evangélico também. Como a gente pode continuar? Aí para nós, cada coisa que nós fazemos no sentido de obedecer ao Senhor, parece que a gente merece levar aquela figurinha que corre no WhatsApp, que diz assim, você tem que parar de arrumar essas confusão. Qualquer serviço ao Senhor arruma confusão no mundo de hoje, no meio dos ímpios e até no meio dos crentes. Sabe o que dá vontade, às vezes? De largar tudo, cuidar da nossa vida. Quer saber? Esse negócio, eu estou querendo ajudar as pessoas, alertá-las do erro. A Bíblia manda isso, a Bíblia nos liberta da escravidão, da ignorância. Eu tenho que falar para essas pessoas, mas quando eu falo para essas pessoas, não é gratidão que eu encontro, não é aceitação que eu encontro, é perseguição. Então, você quer saber? Deixa eu cuidar da minha vida, da minha família, da minha casa. Enquanto eu estou batendo cabeça aí, eu podia estar apainelando a minha casa, né? Eu podia estar deixando ela mais bonita. Eu não vou conseguir restabelecer o templo do Senhor figuradamente falando, né? Eu não vou conseguir. Que diferença eu vou fazer? Eu sou pequeno, fraco demais. Nossa igreja é tão pequenininha. Que diferença ela vai conseguir? Outras igrejas como nós, aí espalhadas por aí, pequenininhas também. As igrejas que pregam a verdade não enchem, raramente enchem multidões. Tem lá do John MacArthur, tem lá quanto tem? 18 mil, 20 mil pessoas. Isso é uma raridade no planeta Terra. A maior parte das igrejas que pregam a verdade, a palavra de Deus, são pequenininhas, porque as pessoas vão se entregando ao mundo, como Demas, vamos voltar em Demas, que tendo amado o presente século, abandonou Paulo e foi para Tessalônica. As pessoas saem de igrejas que ensinam a palavra de Deus e procuram igrejas que têm entretenimento, onde eles vão lá e gostam. Eu gostava muito de ir nos shows, né, do mundo, agora não vou mais, então vou no show na igreja. Tem uma igreja que tem show. Fica lá 2 horas tocando música, um monte de instrumento, aí tão legal. Aí depois
tem a pregação, que é ler o texto, e o Senhor abençoe a leitura da sua palavra, e pronto, vão para casa. Vão viver sua semana do jeito que vocês quiserem, sem cobrança nenhuma, porque nós não cobramos nada de ninguém. Aceitamos todo mundo. É isso que está crescendo. Então não é melhor eu cuidar da minha vida? Numa situação semelhante a essa, Deus encorajou aquele povo dizendo, calma, cumpram a minha palavra, façam a parte de vocês. Eu sei que vocês são pequenos, eu sei que essa obra vai demorar, mas por trás disso, sou eu que estou movendo o rei, o império, os recursos que ele está fornecendo. Ah, mas nós somos poucos, vai demorar demais. Que demore, eu vou estar com vocês todos os dias, continuem fazendo. E não se esqueçam, vai chegar um dia em que essas dificuldades não existirão mais. Agora vocês vão fazer com dificuldade, porque ainda não chegou o tempo em que eu vou chacoalhar o mundo, em que eu vou derrubar os governos e seus poderes militares, e vou colocar meu anel de selar sob o trono, não somente de Israel, mas governando o mundo todo. Vai chegar. E nesse dia vocês vão estar lá também. E naquele dia vocês vão rejubilar. Então, agora, mesmo que o trabalho seja duro, continue. Vocês estão do lado do Senhor dos Exércitos, que colocou vocês nesse momento histórico. Continuem. Vocês não têm que fazer o meu trabalho. Ah, mas se eu fizer aqui, eu não estou fazendo diferença. A diferença, quem cuida sou eu. Vocês têm que ser fiéis. O que a Bíblia diz que o mordomo, o bom despenseiro, tem que fazer, como ele tem que ser achado? Ele tem que ser achado fiel. Somente isso. A nossa tarefa é ser encontrado fiel. É Deus olhar para nós e falar, ó, servo bom e fiel. O resto, deixe Deus cuidar. E para isso eu vou deixar um último encorajamento, que faz parte do texto que o pastor Nicolas leu hoje aqui na nossa leitura dominical. Voltem lá em 2 Crônicas 15, 6. Vamos deixar o encorajamento desses dias de Asa, para que hoje nós sejamos encorajados, independente das circunstâncias, mesmo diante de medos, de coisas que parecem ser muito maiores que nós, continuar sendo fiéis, sabendo que o Senhor é o Senhor que agita o universo, é o Senhor que derruba governos, é o Senhor dos exércitos, é o Senhor que vai colocar com a maior facilidade e com todo o poder o rei preparado conforme ele prometeu. Esse texto diz, mas sede fortes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Sede fortes, não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Vamos orar. Senhor, nos ajuda, Senhor. Nosso pedido vai além de controle as circunstâncias e tornem-nas todas favoráveis a nós. Às vezes esse é o pedido que nós fazemos. E não está errado, Senhor. Nós fazemos esse pedido e o Senhor nos ensinou a orar assim, e o Senhor nos ensinou a fazer conhecido do Senhor as nossas petições. Mas com esse olhar que a escatologia de Ageu nos deu, olhando sobre toda a história e olhando o Deus poderoso que a atravessa, o nosso pedido agora é, Senhor, nos ajude a cumprir o nosso papel, no nosso tempo, mesmo sendo fracos, mesmo sendo poucos, mesmo tendo governos, sejam favoráveis, sejam cruéis inimigos e que se colocam contra nós, não importa. Que o Senhor nos fortaleça para, em qualquer circunstância, nos fortaleça a fazermos a sua vontade, esperando que um dia o Senhor agite o mundo, derrube os governos e coloque o governo do nosso Salvador, que nós tanto esperamos, no trono do mundo, até que chegue o tempo em que o Senhor definha essa história e adentremos ao estado eterno. Senhor, nós sabemos que somos vitoriosos com o Senhor, desde já. Nos torna servos fiéis, baseados nessa esperança, desde já também é o que pedimos em nome de Jesus. Amém.